1 Tessalonicenses 4, verso 1, o tema é continuar progredindo, um apelo dos céus. Vou baixar aqui agora para a gente ler. A palavra diz assim, irmãos. Finalmente, irmãos, nós vos rogamos e exortamos no Senhor Jesus, que como de nós recebestes, quanto à maneira porque deveis viver e agradar ao Senhor, e efetivamente estáis fazendo, continueis progredindo cada vez mais, tá bom? Então nós vamos meditar sobre esse tema. Tá aí, ó, a Ariadne acabou de colocar 1 Tessalonicenses 4:1, progredindo, um apelo dos céus, não é? Continuar progredindo, um apelo dos céus. Mas eu vou fixar. Muito obrigado. Um apelo dos céus. Aleluia. Meus amados, nessa manhã é tão especial, nesse momento maravilhoso de você poder levantar e receber o seu alimento diário, e poder adorar o Senhor, poder louvar, poder buscar a face dele em oração. Nós precisamos todo santo dia receber um alimento da palavra. Precisamos todo santo dia ter uma direção em Deus. E a direção do Senhor para mim, para a sua vida, para a nossa casa, para o dia de hoje, ela vem trazida através do Espírito Santo na instrumentalidade do apóstolo Paulo. O apóstolo Paulo está escrevendo aos irmãos de Tessalônica, uma igreja, irmãos, abençoada, uma igreja de uma vida bonita com Deus. Tanto que Paulo, ele começa escrevendo lá no primeiro capítulo, verso 2, ele diz: damos sempre graças a Deus por vós, sabe, mencionando-vos em nossas orações e sem cessar recordando diante do nosso Deus da operosidade da vossa fé. Paulo está escrevendo para uma igreja de uma vida bonita com Deus, uma igreja de um povo que buscava santidade, uma igreja de irmãos e irmãs que estavam vivendo o verdadeiro evangelho. E olha que nem sempre foi assim com todas as igrejas. Quantas e quantas igrejas da época da igreja primitiva e das igrejas de hoje, muitas vezes estão rodeadas de pecado, estão rodeadas de práticas impuras, de práticas que não permitem que o Senhor fique no altar das igrejas, e muito menos na vida daqueles que eram para ser os santos. Hoje nós temos uma palavra da parte do Senhor, que é uma palavra de um tom forte, porque o nosso Deus, ele leva esse assunto muito a sério. Sabe, queridos, Paulo está falando com esses irmãos com muito carinho, mas também usando de muita autoridade espiritual. Se você voltar 2 ou 3 versículos atrás, você vai ver que no capítulo 3, no versículo 12, Paulo diz assim: e o Senhor vos faça crescer e aumentar no amor. Paulo está orando por aqueles irmãos para que eles continuem crescendo e aumentando no amor. Paulo está o tempo todo falando de maturidade, o tempo todo falando de crescimento, o tempo todo falando de evolução espiritual, o tempo todo ele está falando dentro dessa carta, sabe, de continuar progredindo. Há uma santa preocupação desse homem de Deus chamado apóstolo Paulo, e eu, como servo de Cristo, como pastor do Evangelho de Jesus Cristo, a quem o Senhor me colocou por bondade e misericórdia a responsabilidade de conduzir o rebanho Betânia, eu também preciso ter essa preocupação, a começar em mim, com a minha casa, mas também com a tua casa. Há um santo desejo da parte de Deus que a gente continue progredindo na caminhada da fé, que a gente continue, sabe, buscando crescimento espiritual, que não haja estagnação, que não haja paralisia espiritual, pior, que não haja retrocesso espiritual. A crente crescendo na caminhada da fé, a crente ficando ali linear, paralisando e deixando de crescer, e a crente vivendo, decrescendo. Gente que era operoso no relacionamento com Deus, que tinha quarto de escuta e parou de ter. Gente que vivia um bom casamento e começou a enfrentar sérias dificuldades. Gente que estava orando todos os dias e parou de orar. Gente que tinha um tempo com Deus através da palavra e parou de ter.
Gente que abria a porta da casa para uma célula e não abre mais. Gente que chegou a liderar e parou de liderar. Ei, talvez você não se encaixe em todos esses, talvez um item desse. Talvez até mesmo um desses itens que você se encaixa não represente necessariamente um regresso. Cada situação é um contexto. Eu não estou aqui generalizando, mas eu quero dizer para você nesse momento. A palavra de Deus hoje, ela dá um sacode em mim também. Ela, sabe, me impulsiona a, de coração, querer continuar progredindo. Então vamos para o texto. Além do versículo 12 do capítulo 3, onde Paulo diz: eu oro para que vocês continuem crescendo e aumentem no amor. Ele está falando de crescimento espiritual, ele está falando da prática do amor. Lembra de 1 Coríntios 13, quando Paulo termina e diz: agora, pois, permanecem a fé, a esperança e o amor, mas o maior destes é o amor. Nessa manhã, Paulo está escrevendo a esses irmãos de uma igreja abençoada e está dizendo: cresçam, cresçam na caminhada da fé, cresçam no amor, progridam no relacionamento com Deus e com os santos. Queridos, olha só, nessa manhã abençoada, nessa manhã bendita, eu quero dizer para você que é tempo de buscar crescer no Senhor. Aliás, vamos para o texto aqui para anotar algumas coisas. É um versículo apenas, tá? 1 Tessalonicenses 4:1. E o versículo, ele aponta algumas coisas para a gente. Primeiro, Paulo está elogiando aqueles irmãos, porque eles têm recebido a orientação de Deus através da vida do apóstolo. Então Paulo diz assim: finalmente, irmãos, nós vos rogamos, exortamos no Senhor Jesus, que como de nós recebestes. Então ele está dizendo: olha, eu tenho orado, eu tenho agradecido ao Deus, eu rogo, e hoje eu suplico mais uma vez, aquilo que vocês receberam de Deus e do Senhor Jesus através da minha vida. Deus tem permitido no altar de Betânia que muitos homens e mulheres de Deus sejam porta-vozes da palavra de Deus. Que muitos homens e mulheres de Deus possam ser instrumentos, ser um canal de Deus. Mas a verdade é que na grande maioria das vezes Deus tem usado a minha vida. Porque como pastor da igreja, eu tenho a responsabilidade de levar vocês ao pasto. Eu tenho a responsabilidade de levar vocês como ovelhas de Cristo ao lugar de beber a água, ao lugar de se alimentar. E eu faço isso, queridos, através desse livro sagrado. Eu faço isso através da palavra. Deus me colocou nas mãos o ministério da palavra. Eu preciso, assim como Paulo tinha esse compromisso de dizer: vocês estão ouvindo a voz de Deus, a direção de Deus através das orientações que eu tenho passado para vocês. Nessa manhã eu quero dizer a mesma coisa. Eu tenho passado orientações para vocês através de palavras. De palavras que todos os dias eu peço para que sejam as palavras de Deus, a direção de Deus. E nessa manhã não é diferente. Nós estamos aqui com o compromisso de ministrar a palavra de Deus. E ao ministrar a palavra de Deus, nós vamos a ele, ela diz: como de nós recebestes. Vocês estão tentando viver aquilo que receberam de Deus? Vocês estão tentando viver aquilo que estão lendo através da palavra? Cada um de nós, eu e você, a minha casa, a tua casa, nós estamos verdadeiramente buscando viver aquilo que o Senhor tem nos dado? Pensa nisso. Reflete isso agora, nessa manhã. Sabe, amados? Mas o texto continua dizendo: quanto à maneira por que vocês devem viver e agradar a Deus. Paulo está parabenizando: olha, eu sei que de mim vocês receberam a maneira como vocês devem viver e a maneira como vocês devem agradar a Deus. Vocês têm recebido isso de mim. Nessa manhã, eu reconheço que esse rebanho chamado Betânia tem recebido do Senhor alimento espiritual através da minha vida. Por bondade e misericórdia, Ele faz da minha vida um instrumento. Eu me baseio nessa palavra, medito nessa palavra, peço a direção do Abba através dessa palavra e lanço esse alimento para você. E a semelhança de Paulo, eu quero dizer, eu rendo graças a Deus, porque vocês têm recebido a direção dele através da palavra e através daquilo que eu, como servo de Deus Altíssimo, tenho levado para vocês. E eu glorifico, e o texto diz: eu dou graças quanto à maneira porque vocês estão vivendo e agradando a Deus. Ei, você que é matinal, você que levanta cedo, você que logo no começo do dia e da semana está dizendo: Jesus, eu preciso do Senhor na minha vida, eu preciso do Senhor na minha casa. Isso é bonito e isso agrada a Deus. Isso está dentro daquilo que nós lemos e vez por outra repetimos em Filipenses 4:8, quando diz: finalmente, irmãos,
tudo que é bom, tudo que é reto, tudo que é honesto, tudo que é verdadeiro, tudo que é santo, seja isso que ocupe a vossa mente, seja isso, sabe, que tome conta do seu jeito de viver e de fazer. Ei, se você tem escolhido esse matinal, você tem escolhido algo dos céus. Se você tem escolhido isso aqui como alimento diário, para ser o seu alimento e para alimentar outras vidas, porque você veicula isso, sabe? Isso é de Deus, isso é maná dos céus. Por isso a palavra diz nessa manhã: minha filha, meu filho, continue nessa pegada. Você está fazendo a minha vontade, diz o Senhor, você está me agradando. Eu louvo a Deus por isso. Eu posso trazer o que Paulo está dizendo aos irmãos de Tessalônica, eu posso trazer para os irmãos de Betânia, especialmente para você que é um acompanhador desse matinal, que já decidiu começar o seu dia na presença do Senhor, que decidiu renunciar talvez mais 1 hora de sono, mais meia hora, mais 2. Eu não sei como é que está a rotina do seu dia. Tem gente que tem muito tempo e poderia dormir até 9, 10 horas e escolhe acordar cedinho, vir para o matinal. Outros já teriam que estar 7 horas saindo para o trabalho, tem que acordar cedo mesmo. Mas entre a correria da preparação, diz: Senhor, eu quero começar o meu dia recebendo algo da porção da tua palavra. A Bíblia diz: ei, vocês ouviram como devem fazer? Estão fazendo. Vocês ouviram como devem agir para agradar a Deus? Estão agradando. Ei, eu quero dizer isso para esse rebanho lindo chamado Betânia. Vocês estão ouvindo, estão praticando, estão fazendo e estão agradando a Deus. Aí você pode dizer: então Paulo está satisfeito, porque aquelas ovelhas estão fazendo a vontade de Deus. Naquele momento particular, sim, havia gratidão a Deus no coração dele, por elas. Mas olha, a temática principal de hoje é continuar progredindo, um apelo dos céus. Por quê? Porque Paulo diz na sequência: quanto à maneira porque vocês devem viver e agradar a Deus, e efetivamente vocês estão fazendo isso, continuem progredindo cada vez mais. Essa frase é a frase que deu o tema da palavra de hoje. Continuem progredindo cada vez mais, ou continuem progredindo. Isso é um apelo dos céus. Sabe o que Deus está dizendo através do seu livro sagrado? E eu estou perto de terminar. Sabe o que Deus está dizendo através dessa palavra, amados? Ele está dizendo para você: você tem orado? Continue orando. Você tem meditado na minha palavra? Continue meditando. Você está entregando os seus medos a mim? Continue fazendo isso. Você tem falado do meu amor, da minha graça? Tem usado as suas redes sociais do jeito correto? Continua fazendo isso. Sabe por quê, queridos? A vida cristã não pode ser uma vida de estagnação. Longe de mim permitir que haja retrocesso, descer na caminhada cristã. Não, de jeito nenhum, está repreendido em nome de Jesus. Mas eu não quero apenas regredir. Não, eu não quero ficar estagnado também. Eu quero progredir. Eu quero avançar. Eu quero passar do estágio de bebê na fé para um adulto na fé. Queridos, eu quero lembrar você nessa manhã, meu amado, minha amada, homem, mulher de Deus, jovem de Deus. Eu quero lembrar você que a Bíblia, especialmente no Novo Testamento, ela fala de maturidade cristã. Ela fala de crescimento das coisas em Deus. Ela fala em várias passagens, sabe? Paulo diz na carta aos Efésios que ele nos amou lá desde a eternidade. E que ele tem uma herança para nós, e que nós precisamos tomar posse dessa herança. Ei, só vai tomar posse da herança quando chegar a maturidade. Só vai tomar posse da herança quando vier uma atitude dirigida pelo Espírito Santo dentro da nossa vida. Lá em Hebreus, o autor da carta aos Hebreus, ele diz: olha, eu quis dar alimento sólido, mas vocês não puderam receber. Ele está dizendo: vocês são crente antigo, mas ainda precisa de maturidade. Precisa ter condição de digerir aquilo que é espiritualmente sólido. Ei, eu quero dizer para você nessa manhã, eu quero dizer para você nesse instante, eu tenho como pastor dessa igreja uma alegria em pastorear você. Eu tenho como pastor nessa igreja uma alegria em ver que estamos fazendo algo lindo para Deus. Mas eu não posso me conformar com hoje. Eu preciso continuar sinalizando para o crescimento de agora, o crescimento de amanhã e de depois de amanhã. Como diz a pastora Cris, que está ao vivo aí agora, não é? Nós temos um vazamento. E temos que lembrar que todos os dias precisamos da unção do Espírito. Porque a unção de ontem não serve mais para hoje. Aquele culto de ontem à noite foi lindo.
O envolvimento da igreja foi lindo demais, mas não serve mais para hoje. Para essa segunda-feira, eu tenho, sabe, que pedir ao Senhor: Senhor, me dá nova porção, me dá um novo alimento, esse alimento diário, a minha experiência individual do lugar secreto, do quarto de escuta. Senhor, se eu pregava, eu quero pregar mais, se eu orava, eu preciso orar mais. Se a tua voz é ouvida, que ela seja cristalina nos meus ouvidos espirituais. A palavra fala de continuar progredindo. Eu quero, não é, parafrasear e dizer: continue amadurecendo. Continue, sabe, tendo solidez na palavra, na oração, na adoração. Isso é uma trinca. E se você quer completar o quarteto, os 4 lados do alicerce da casa, lembra nos 4 primeiros dias do ano, tá? O alicerce era palavra, oração, adoração e jejum. Junta essas 4 ferramentas poderosas e você vai ver o que é amadurecimento em Deus. Você vai ver o que é caminhar progredindo na caminhada da fé. Quer ganhar tua família para Jesus? Sai do leitinho e vem para a feijoada. Quer ganhar seus amigos para Jesus? Faz como Levi ontem, não é? Seja sal e luz no meio daqueles que estão precisando da graça. Seja uma pessoa mais paciente. Seja uma pessoa, sabe, mais voltada a ouvir a palavra e a praticar a palavra. Eu preciso disso, você precisa disso, nós precisamos. Mas como é que eu vou viver isso, pastor? Buscando esse alimento todo dia. Eu não me canso de citar aquela pesquisa que aquele escritor famoso, evangélico, John Bevere, né, ele participou da divulgação dessa pesquisa, usou o nome dele, que é um nome conhecido mundialmente, para divulgar uma pesquisa feita nos Estados Unidos, que diz que aquele que lê a Bíblia um dia por semana tem pouca influência na sua caminhada de vida. Aquele que lê 2 vezes na semana, aparece um pequeno traço assim, de mudança comportamental. Aquele que lê 3 vezes na semana, já começa a aparecer uma marcação bem mais forte do efeito dessa palavra. Mas a pesquisa mostra que aquele que lê a Bíblia 4 vezes por semana ou mais, 4 vezes ou diariamente, toda a pesquisa mostra que uma grande mudança nas ações e reações dessa pessoa começa a acontecer. Ela começa a ser uma pessoa mais perdoadora, ela começa a ser uma pessoa mais aberta para discipular e para fazer discipulado. Ela passa a ser uma pessoa que deixa de ter a sensação de estagnação na caminhada, mas ela visualiza, ela sente de fato na graça que está crescendo, que está progredindo. Ei, seja você e eu aqueles que estão dizendo: Senhor, na caminhada da fé eu não quero parar. Na caminhada da fé, me perdoe pelas vezes em que eu regredi, porque hoje eu estou decidido ou decidida a progredir na fé. Progrida, cresça, seja alguém verdadeiramente dependente de Deus, para poder tomar posse dessa palavra. Você já vinha agradando a Deus? Os irmãos de Tessalônica também. Você já vinham fazendo a vontade de Deus? Também. Mesmo assim, Deus faz com que Paulo abra a boca e escreva, ou alguém escreva por ele e diga: meus filhinhos, vocês estão fazendo a coisa certa, mas continuem progredindo cada vez mais. Ovelhas de Jesus, ovelhas de Betânia, vocês estão progredindo, mas nessa manhã o Senhor te manda dizer: continue progredindo cada vez mais, em nome de Jesus, em nome de Jesus. Queridos, nós queremos orar a oração dessa palavra primeiro, tá? Orar sobre a minha vida, sobre a tua vida, a tua casa. E eu sei que Deus tem permitido isso aqui e para além do Ministério Betânia. Então eu quero orar para você também que tem acompanhado, que ainda não é dessa igreja, não é? Mas eu quero orar pela sua vida também, né? Orar pela sua casa em nome de Jesus. Fecha teus olhos e vamos orar nesse momento. Deus amado e eterno, muito obrigado, meu Abba, meu Pai. Obrigado, Senhor, porque a tua palavra é espada de 2 gumes. Ela vai até o mais profundo da alma e do espírito. E ela realiza todo o intento que no céu já foi determinado, porque ela não volta vazia.
Senhor, nessa manhã, aquele homem, aquela mulher, aquele jovem, aquele adulto, ou até mesmo aqueles que assistirão em outro horário, à tarde, à noite, de madrugada, em outro dia, Pai, ao ouvir essa palavra, Senhor, que não é a minha, mas é a Tua palavra, possam ser confrontados pelo livro sagrado, ó Deus, a uma experiência de maturidade e de progressão contínua, Pai. Senhor, que haja em cada um de nós um arrependimento pelas vezes em que estagnamos na caminhada cristã, ou pior ainda, Senhor, pelas vezes em que visivelmente regredimos, ó Pai. Ó Deus, momentos para trás em que eu olho e sei que eu não estava nem orando, ó Deus, ou orando só de vez em quando. Pai, pedimos perdão nessa manhã, Senhor, porque nosso desejo é Te agradar. Pedimos perdão, Senhor, porque o desejo é fazer a Tua vontade. Pedimos perdão nessa manhã, Senhor, ó Deus, para dizer, Senhor, nós queremos ser daqueles acerca do qual o Espírito Santo fala: meu filho está progredindo, minha filha está progredindo, eles estão amadurecendo. Senhor, dá-nos maturidade cristã, dá-nos progressão contínua, dá-nos, ó Deus, uma vivência na Tua palavra que faça o caráter de Cristo ficar mais pertinho de nós. Pai, amado e eterno, nessa manhã eu reivindico a aplicação da Tua palavra para a minha vida e minha casa. A aplicação da Tua palavra para a vida e para a família de cada um que tem acompanhado esse matinal, ó Deus. Que a bênção do Senhor seja sobre eles, que o temor do Senhor os faça viver sob o comando desta palavra, porque diante do Teu temor, da convicção da Tua presença, Senhor, não há outra atitude a tomar, senão viver a determinação da Tua palavra, o Teu projeto para a minha vida e para a vida dos meus irmãos. Assim eu oro e os abençoo, assim eu oro a Deus e peço a aplicação da Tua palavra, no nome e para a glória do Senhor Jesus. Amém e amém.